Receptores fisiológicos como alvo para a ação de fármacos. Sabe aquela aula difícil de farmacodinâmica? Ela está aqui e eu acho que você vai gostar. E aí, pessoal, tudo jóia? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de farmacologia desta playlist de farmacodinâmica e nós vamos falar do assunto receptores fisiológicos como alvo para ação de fármacos. Essa é uma aula que costuma ser complicada, mas eu procurei deixar ela mais fácil e mais didática possível para você. Foi um trabalho bem grande para fazer isso, então preciso pedir uma coisa em troca. Dá o seu joinha e se inscreve no nosso canal. E outra coisa muito importante, compartilha com seus amigos, porque pode ser que o seu amigo também não esteja entendendo esse negócio e com essa aula ele passe a entender. Vamos embora para essa aula para você entender tudo sobre receptores como alvo para ação de fármacos. O termo receptor define aquelas proteínas celulares que permitem a interação de substâncias químicas com os mecanismos do metabolismo celular. Então vamos lá, pessoal. Substâncias químicas. Por que o receptor existe? O receptor existe para que substâncias químicas produzidas pelo nosso organismo possam entrar em contato com eles e eles fazem o quê? A intermediação entre esse mediador químico que existe no nosso organismo e o metabolismo celular. Então essa é a função do receptor. Então quando uma substância interage com o receptor, o que ela está fazendo é mandando um sinal para o metabolismo celular. O receptor está pegando esse sinal, está entendendo para que é e está avisando o metabolismo celular o que ele tem que fazer. Deu para entender? Então, sabendo disso, nós sabemos que existem vários receptores fisiológicos e que eles estão espalhados em vários locais nas células. Nós costumamos falar muito do tal do receptor de membrana, aquele receptor que está na membrana plasmática. Sim, ele é o mais clássico, ele é o mais fácil de falar. E tudo bem se você fizer essa associação. Para falar a verdade, a maior parte dos fármacos que atuam em receptores vão atuar nos receptores de membrana. Mas também existem receptores que estão na membrana das organelas, existem receptores que estão no citoplasma, ali no citosol celular, e também existem alguns receptores que estão no núcleo celular. Esses receptores também são alvos muito conhecidos para a ação de fármacos. E o que esses receptores fazem? Eles se ligam às moléculas sinalizadoras endógenas, como, por exemplo, hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento, entre outros, e transmitem um sinal para o metabolismo celular. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que existem vários receptores nas nossas células. Não tem só um receptor não, gente, tem vários. E eu coloquei esse vídeo aqui para animar, para vocês verem o seguinte, isso aqui é a membrana celular, olha só, essa aqui toda é a membrana celular, e aqui você está vendo vários receptores espalhados pela membrana, e como você pode ver, tem receptores diferentes aí, tem esse receptor aqui que é mais lilás, esse aqui é mais azul escuro, enfim, você tem vários receptores diferentes. E de cada tipo de receptor você percebe que tem vários deles. Então, pessoal, é isso mesmo. Na sua membrana celular você vai ter vários receptores. Por exemplo, nós estamos falando de um receptor de adrenalina. Então você vai ter vários receptores de adrenalina na sua membrana celular. E quando eu estou falando vários, gente, eu estou falando vários mesmo. Eu estou falando em milhares de receptores. Não estou falando em pouca coisa, não. É muita coisa que eu estou falando. Ok? Muito bem. E quando ocorre, então, a união de uma molécula sinalizadora, que pode ser um hormônio, um neurotransmissor, um fator de crescimento, aos seus receptores específicos, então ocorre o quê? Uma série de reações no interior da nossa célula. E esses sinais que são gerados pela interação da molécula sinalizadora com o receptor é aquilo que nós chamamos de transdução do sinal. Então entendeu o que é transdução do sinal, pessoal? Muitas vezes o professor fala para você a transdução do sinal e você não entende nada. É simples, olha que fácil. Transdução do sinal nada mais é o resultado da interação entre a molécula sinalizadora e o receptor. E vai desencadear o quê? Reações bioquímicas no interior da célula. Esse conceito de receptor não começou de hoje, né? Em 1907, um cara chamado Langley
foi o primeiro a falar assim, olha, células devem ter substâncias receptivas, mas naquela época não dava para fazer muita coisa. Como vocês sabem, né, a biologia molecular só foi se desenvolver depois dos anos 60, certo? Então faltava um tempinho para a gente poder entender essas coisas. Em 1903, Ehrlich, um químico, ele definiu o receptor como um sítio específico de fixação de fármacos. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Ehrlich e contar um pouquinho mais dessa história, mas o Ehrlich ele pesquisava tinturas e também pesquisava substâncias químicas que produziam efeitos no nosso organismo. E o Ehrlich, por algum motivo, ele achou que as substâncias químicas e as tinturas elas tinham substâncias receptivas ali. E atualmente nós definimos receptores como locais específicos com os quais certas drogas interagem para a produção de um efeito biológico. Olha que legal! E para nós compreendermos melhor essa questão do receptor, foi então proposto o modelo chave-fechadura. Exatamente, pessoal, modelo chave-fechadura. Como que funciona isso? Vou clicar aqui para você ver. Quando você coloca uma chave em uma determinada fechadura, ela consegue girar a fechadura, não é isso? Se você colocar a chave errada, provavelmente ela não vai conseguir girar a fechadura. Guarda essa informação para mais tarde que eu vou melhorar isso aqui para você. Como se dá então a interação do fármaco com o receptor? Olha que legal. Para que ocorra a interação do fármaco com o receptor, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eles têm que estar próximos. De alguma forma, eles têm que estar numa região onde possa ocorrer a interação, correto? Essa região nós chamamos do quê? Nós chamamos de biofase. Os receptores eles são extremamente seletivos. Geralmente eles se ligam apenas às moléculas dos seus mediadores endógenos, ou então eles vão se ligar a moléculas que são muito parecidas com os seus mediadores endógenos. Vou pegar um exemplo para vocês. Se você pegar a noradrenalina e a adrenalina, elas são idênticas. Então elas conseguem interagir com receptores alfa e beta adrenérgicos. A dopamina também é muito parecida com elas e por isso muitas vezes a dopamina pode interagir com esses receptores de noradrenalina e adrenalina. Partindo desse princípio, um fármaco para que ele possa interagir com um determinado receptor, nós já imaginamos que ele tem que ser semelhante aos mediadores endógenos. Se ele não for semelhante aos mediadores endógenos, ele não vai conseguir interagir com esses receptores, correto? Bom, mas e se nós aumentarmos muito a dose de um fármaco ou de um mediador endógeno? O que vai acontecer? Então pode ser que ocorra uma perda de seletividade. Esse fármaco ou esse mediador endógeno, ele pode começar a interagir com receptores que têm como mediadores endógenos substâncias parecidas com eles, mas não tão parecidas assim. Correto, pessoal? Muito bem, deu para entender isso? Para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou explicar para vocês as teorias que explicam o aparecimento do efeito farmacológico. E como sempre, para montarmos essa aula, usamos as melhores referências: Goodman e Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica, Farmacologia de Hang e Daly, Princípios de Farmacologia de Golan, e também utilizamos, claro, Farmacologia Básica e Clínica de Bertrand Katsung. Gostou dessa aula? Então não esquece de recomendar para o seu colega e faz aquele grande favor para a gente. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, até o próximo.